Boa noite, vamos para a nossa 24ª aula de teoria musical e hoje nós vamos dar continuidade ao tema acordes. Então, seguindo o livro da Maria de Prioli, dando sequência àquilo que a gente viu, né? Se vocês não assistiram a aula anterior, vocês têm que retomar lá e assistir a parte sobre as generalidades dos acordes. Então a gente vai falar mais especificamente agora sobre a nomenclatura de algumas dessas formações de acordes. Então, de acordo com a classificação dos intervalos com que são formados acordes de três sons, eles podem se chamar acorde perfeito maior, acorde perfeito menor, ou acorde de quinta diminuta, ou acorde de quinta aumentada. E o que caracteriza cada formação dessas? É o intervalo que existe entre essas notas, né? Entre as notas que compõem o acorde. Então, no caso do acorde de perfeito maior, ele é formado por uma terça maior. Você conta aqui, lembrem dos intervalos, uma terça maior e uma quinta justa. Então, esse é um acorde perfeito maior. Aqui a gente tem aqui mais um exemplo, onde de Sol, Si, né? A gente tem do Sol ao Si uma terça maior, do Si ao Ré a gente conta da nota fundamental aqui, né, do nosso baixo. Então a gente tem uma terça maior e uma quinta justa. O mesmo vale para esse acorde aqui de Ré maior. Então a gente vai chamar aqui, por exemplo, então esse acorde de Dó perfeito maior. Aqui o acorde de Sol perfeito maior. Aqui o acorde de Ré perfeito maior. E no caso do acorde perfeito menor, a única alteração que a gente vai ter é na terça. A gente mantém a quinta justa, de Dó ao Sol aqui, por exemplo, ou do Lá ao Mi, ou do Fá ao Dó. A gente mantém essa quinta justa, mas a nossa terça ela vai ser menor. Ela vai ter um tom a menos. Então, que no caso é exemplificado com um bemol no Mi, porque o bemol né, ele abaixa meio tom da nota. Aqui não precisa, porque do Lá para o Dó a gente já tem essa distância né, de semitons. E aqui no caso do Fá, a gente tem o bemolzinho no Lá aqui, no acorde Lá. Então a gente faz a mesma lógica. Então a gente tem aqui o acorde de Dó, perfeito menor, aqui o acorde de Lá, perfeito menor, e etc. No caso do acorde de quinta diminuta, esse foi o tema que caiu na prova da ESA desse último domingo, no domingo passado, né? E essa era a resposta aqui. Como é formado o acorde de quinta diminuta? Então a gente tem aqui uma terceira menor e uma quinta diminuta. Então, a gente tem esse intervalo de terça menor e esse intervalo aqui de quinta diminuta. Isso caracteriza um acorde de quinta diminuta. Então, a gente vai chamar então, aqui o acorde de Si, né? A gente está com o acorde de Si aqui, porque começa no Si, nossa tônica, Si, Si com quinta diminuta. Si com quinta diminuta. Seria a nomenclatura. E já no caso do acorde de quinta aumentada, a gente tem um intervalo de terça maior e um intervalo de quinta aumentado. Então a gente vai ter essa diferença. Então, vocês lembrarem, quinta diminuta a terça é menor e a quinta diminuta, o quinta aumentada a terça é maior e a quinta é aumentada. Esse é no caso dos acordes de três sons. Agora a gente vai falar sobre os acordes de quatro sons que têm uma peculiaridade um pouco diferente. Nos acordes de quatro sons, a gente tem uma nota a mais, né? Na nossa montagem de acorde, a gente acrescenta a sétima. Então, a gente também vai mudar essa nomenclatura. A gente vai ter aqui o Sol, né? Um intervalo de terça maior,
o intervalo de quinta justa e o intervalo de sétima. Eu já acrescentou uma sétima nota aqui. Esse intervalo de sétima menor é o que caracteriza aqui um acorde de sétima da dominante. Por que dominante? A gente fala que é um acorde da sétima da dominante porque só um minuto. O que eu estou esquecendo aqui? Isso ele é chamado então de sétima da dominante porque a gente tem essa sétima nota, né? E então a gente leva em consideração o intervalo entre a fundamental, o baixo, né? É fundamental nesse caso aqui mesmo. A fundamental e a sétima, aqui a gente tem uma sétima menor. E o que acontece é que esse acorde no formato que ele está construído aqui, ele é retirado do quinto grau, que é a dominante. Isso, o quinto grau da escala de Dó maior. Então, por isso, ele é chamado de acorde de sétima da dominante. Ele é encontrado a partir, né, a gente monta ele a partir da dominante da escala de Dó maior. Eu não dei nenhum exemplo, mas vocês vão contar depois. Depois a gente tem que fazer um outro exemplo para vocês entenderem essa formação de acordes com base nas escalas, o modelo, né, de Dó maior e Lá menor. Pois bem, mas o que é importante vocês decorarem é isso. Então, existe então um acorde de sétima sensível, que vai ter a sétima menor, a terça menor, que é a quinta diminuta. Olha que confuso. Então a gente mantém a sétima menor, a quinta fica diminuta e a terça fica menor. Então a gente tem um acorde de sétima da sensível, esse exemplo aqui. Porque vocês estão vendo que começa no Si. É um exemplo, né? Então tá, vou explicar melhor. A gente tem esse exemplo aqui, a gente está pegando a partir da escala de Dó maior. Então se a gente pegar a escalinha lá de Dó maior e montar os acordes, um por um, a gente vai ter Dó, Mi, Sol, Dó, Ré, Fá, Lá, Ré, com 4 sons, né? E a gente vai chegar lá no Si, que é o sétimo, né? Que é o nosso sétimo grau, que é a sensível, né? Nossa sensível está no sétimo grau e a gente vai ter esse acorde formado aqui, Si, Ré, Fá e o Lá, que é a sétima. No caso aqui de uma escala de A sensível para ser um Fá sustenido, a gente vai precisar de uma escala de... Mas vocês conseguiram entender, né? Então aqui vai ser a sétima de alguma das escalas maiores, maior ou menor, né? Como a gente tem aqui um Fá sustenido, ou vai ser uma escala de Ré maior, por exemplo, não, porque é Fá sustenido. Então vai ser o Sol maior, que é sétima da escala de Sol maior, é Fá sustenido, ou a relativa menor, né? No caso, a sétima o mais óbvio seria que fosse da escala de Sol. Então a gente pega aqui, supondo que seja da partir da escala de Sol, a sétima da escala de Sol maior é um Fá sustenido. Então a gente monta Fá, Lá, Dó, Mi. Se vocês tiverem dúvida, vocês mandam mensagem ou comentam aí que eu faço uma explicação dessa formação de uma forma mais didática. Mas, novamente, o que vocês têm que decorar é essa distância entre as notas. Então, o acorde de sétima diminuta, aí fica tudo para baixo. No caso do acorde de sétima diminuta, a gente tem a terça menor, a quinta diminuta e a sétima diminuta também. Vou prosseguir. E a gente tem também os acordes de 5 sons. Aí a gente só tem duas caracterizações aqui, né? As nomenclaturas conforme a caracterização. No caso do acorde de 5 sons, a gente acrescenta uma nona, contando a partir do nosso fundamental aqui. Então a gente tem aqui, no caso da nona maior da dominante, a gente tem, é só a gente lembrar que a nossa nona é maior e
E aí, no caso, nossa terça vai ser maior também, nossa quinta justa e a sétima menor. E no acorde de nona menor, a nona fica menor, menor da dominante. Segue a mesma lógica lá da sétima, né? Porque o acorde é retirado a partir da dominante de uma escala, maior ou menor. E a gente tem aqui uma terça menor, quinta justa e a sétima menor também. Então a principal diferença aqui que dá para decorar para identificar é ter essa nona maior ou nona menor. Além dessas caracterizações de nomenclatura de acordes, a gente tem uma nomenclatura com base, uma classificação com base na ordem e posição das notas no acorde. Então, as notas do acorde elas podem ser diretas, né? Pode ter uma ordem direta quando as notas do acorde obedecem à disposição sucessiva dos intervalos que a formam, ou seja, quando segue, né, o estado fundamental aqui. Né? Tenho dois exemplos aqui, ó, da ordem. Estado fundamental na primeira inversão e na segunda inversão. Vocês veem que segue o padrão certinho aqui. Ó. A gente está aqui, o Dó, Mi, Sol. Aqui a gente fez a primeira inversão, a gente está na ordem bonitinho. Mi, Sol, Dó. Jogou só o Dó para cima. Aqui a mesma coisa. Jogou agora o Mi para cima também. Então a gente só do Mi. Então a gente segue a ordem direta do acorde como é fácil de entender. No caso da ordem indireta, quando as notas do acorde não obedecem a essa disposição, elas ficam mais espalhadas, vamos dizer assim, no acorde. Né? Então a gente tem aqui um exemplo, ó, em vez da nota seguir o Mi, está aqui onde deveria estar, né, na primeira linha, ele está separado, ele está em uma oitava acima. Isso aqui, por o nosso Dó permanecer como fundamental e o baixo, isso não caracteriza como uma inversão. Ele está o Sol, a nossa terça, que está a oitava abaixo, então a gente considera ainda o estado fundamental, mas em ordem indireta. O mesmo vale para as inversões aqui. A gente tem nosso fundamental aqui, nosso baixo, né? A casa na época fundamental subiu no lugar onde deveria, mas as demais notas estão mais espalhadas. Então isso mantém elas como primeira e segunda inversão, mas em ordem indireta. E a gente também pode classificar pela posição. Então o acorde ele pode ter as notas mais unidas ou mais afastadas. Então vocês vão imaginar, né? Com um acorde unido, ele vai estar com as notas mais juntinhas, o distante vai estar com elas separadas, né? E aqui a gente tem vários exemplos disso. Deixa eu tirar minha câmera aqui. Olha, então você tem acordes aqui bem distantes. E aqui tudo juntinho. Então a gente tem unida. Aqui nós temos exemplo de unida, porque são 4 sons. Não está tão distante, mas aqui já está bem largo. Tem umas coisas que são um pouquinho confusas, né? Mas aí vai depender também dessa questão de inversão. A gente tem inversão aqui, por isso que está unido, né? Prosseguindo. E a gente tem uma outra qualidade, né? Uma outra característica dos acordes, que é a possibilidade de duplicação e supressão de notas. Então, o que acontece? Em qualquer acorde a gente pode duplicar ou suprimir qualquer nota, sem que este acréscimo ou essa supressão venha modificar a qualidade ou a classificação do acorde. Então, a duplicação de notas ela também pode se chamar dobramento. Então, a gente tem aqui um exemplo de acordes com notas dobradas. A gente tem um Dó aqui, o Dó aqui, a gente tem um Mi aqui, o Mi aqui. A gente tem o Sol aqui, o Sol aqui, são os exemplos. Aqui a gente tem o Ré aqui, Lá e Lá, e assim por diante. Então vocês conseguem ver a duplicação. Tem Dó aqui, não tem Dó, desculpa. A gente tem Sol aqui, tem um Sol aqui,
vocês verem esse exemplo de duplicação. E o exemplo de supressão. A gente tem aqui o Sol, Si, está faltando o nosso amiguinho Ré. Aqui o Si, Fá, Lá, aqui também está faltando o nosso Ré. Então a gente pode também suprimir uma das notas e mesmo assim quando você for ouvir esse acorde você ainda consegue identificar esse acorde. Então tem que se observar que a duplicação e supressão de notas nos acordes serão estudadas detalhadamente quando você for estudar em harmonia, né? Então aqui tem umas regras também que a gente não vai ver agora e seria necessário que vocês estudassem mais profundamente a harmonia. Então, nos acordes de 3, 4 e 5 sons, evita-se geralmente o dobramento das notas atrativas, né, para evitar conflitos aí na hora da execução do acorde. E também é costume evitar a supressão de notas atrativas. Assim sendo, no acorde de sétima da dominante, suprime-se de preferência a quinta. Nos acordes de sétima da sensível e sétima diminuta, suprime-se geralmente a terça. E nos acordes de nona, suprime-se a quinta. Então, como a gente já tinha visto aquelas questões sobre notas atrativas, elas dão um sentido na música, né? Elas ajudam a gente a direcionar os acordes. Então, se a gente suprimir essas notas atrativas, a gente vai ter problemas, né? No sentido, na lógica da música, né? E a gente tem aqui uma outra classificação, que é a classificação de acordes consonantes e dissonantes. Eu já falei isso em aulas anteriores. Consonante seria aquilo que soa agradável, que não destoa. E dissonante seria aquele som que destoa, às vezes incomoda. Os sons, as vibrações chocam mais, eles estão mais próximas, então elas incomodam um pouco mais. Então, eu vou ler como a Maria de Priori classifica. Acordes consonantes são aqueles formados somente por intervalos consonantes, e os dissonantes aqueles que contêm um ou mais intervalos dissonantes. Todos os acordes dissonantes possuem notas atrativas e por esse motivo pedem resolução. Então, os principais acordes consonantes são os perfeitos maiores e os perfeitos menores. Todos que você tocar, que são perfeitos maior e perfeito menor, vão soar bem gostosos, né? E todos os demais, né, de quinta diminuta, sétima da dominante, sétima da sensível, sétima diminuta, nona maior da dominante, nona menor da dominante, eles vão gerar uma tensão. Eles não vão ser assim resolutivos, eles vão pedir uma resolução, geralmente para os acordes perfeitos maior e perfeito menor. Então você consegue sentir, ao ouvir a música, que esses acordes dissonantes causam uma certa tensão que pede resolução em um acorde consonante, né? Assim, então você vai ter aquele clima de final de novela, como uma coisa não tivesse resolvido. E vem o acorde consonante para fechar isso e resolver. Por fim, a gente tem um exemplo aqui de análise dos acordes. Por fim, entre aspas, né? Como eu disse, para saber mais sobre a harmonia, a gente tem que fazer um estudo mais detalhado, mais avançado, e isso é só uma pincelada geral do que você precisa saber basicamente sobre acorde para concursos militares. No caso da ESA, né? A gente tem outros concursos que pedem outras coisas, por exemplo, que a gente pode ver mais para frente, do método Bourmil, por exemplo. Então, aqui um exemplo de análise do acorde. É comum, às vezes, pedir para você analisar um acorde. Então, a gente tem aqui um exemplo, um acorde de Fá, Lá, Dó, que é um acorde com Fá, Lá, Dó sustenido. Então, é o nosso acorde de quinta aumentada, porque a gente tem aqui um intervalo de Fá a Dó sustenido. A gente tem uma quinta aumentada. Então, isso caracteriza um acorde de quinta aumentada. Então, quinta aumentada, e o nosso Fá lá aqui é uma terça maior. E está no estado fundamental, não está invertido. Na ordem direta, porque está seguindo a ordem certinha aqui, Fá, Lá, Dó. Não está espalhado as notas. Posição unida, né, tudo juntinho. Dissonante artificial, porque é uma quinta aumentada.
encontrado no terceiro grau de Ré menor. Então isso tem a ver com aquela formação dos acordes a partir das escalas. Então a gente vai achar essa formação de acorde aqui no terceiro grau de Ré menor. A gente faz lá a nossa escalinha. Ré, Mi, Fá. Na hora de montar esse acorde, a gente tem essa configuração de notas. Então a gente tem aqui as inversões. A gente pega a nossa sétima nota. Eu não entendi essa lógica aqui, tudo bem, né? A gente tem que jogar na inversão, a gente joga o nosso Dó sustenido para cima, nosso Fá para cima. Eu não entendi por que esse Fá ficou sustenido aqui, gente. Pode ser um erro da edição do método aqui, do exemplo que eu usei, que eu recortei, né? Mas esses são os exemplos de inversão, e a gente sabe que a nossa inversão, a gente sobe o Fá, o Dó que permaneceria sustenido, e depois na segunda inversão a gente sobe nossa quinta, que é o Lá. Ó, aqui é o Dó, né? Não, aqui é o Lá, tá certo. Nossa terça. A gente primeiro sobe a nossa fundamental, depois a gente sobe a nossa terça. Aqui. E nesse exemplo aqui, o Dó que deveria estar sustenido. É um erro de edição. Então, gente, uma característica que a gente não falou é sobre essa questão de ser dissonante artificial ou natural. Então, tem que voltar aqui. Então, aqui, o acorde de quinta aumentada, ele é dissonante, porém como uma dissonante artificial. Então, ele deixa de ser incluído entre os acordes dissonantes. Então, aquela lista que a gente tinha, ele não estava incluso como um acorde dissonante. Mas como ele não é perfeito maior nem perfeito maior, ele é considerado um acorde dissonante artificial. E a Maria de Prioli fala que para saber mais tem que estudar o método de harmonia mais avançado. Então, esse é o básico, espero que tenha ajudado vocês. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.